Olá, graça e paz. Deus abençoe a sua vida. Estamos de volta com a meditação da palavra e hoje, para dar continuidade, uma palavra que já ministramos a primeira parte alguns dias atrás e estamos falando sobre sinais de uma mente renovada pela palavra. Temos como base a palavra de Romanos, capítulo 12, versículo 2, onde nos diz que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a transformação da mente, essa renovação do entendimento tem uma finalidade: para que o cristão, o crente em Cristo Jesus, experimente nessa terra qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E esse contexto, esse versículo, a gente poderia dizer que não tenha como modelo o mundo. Paulo está nos dizendo: não molde a sua vida pelos padrões naturais do mundo, mas por aquilo que a palavra de Deus ela vai produzir, ela vai trazer frutos, de uma mente renovada pela palavra. Olha, isso é de extrema importância para mim e para você como cristão, em todo o tempo. E nós vemos isso no que Paulo ele nos diz. E nós falamos na primeira parte dessa palavra, que a renovação da mente ela é necessária porque mesmo depois do novo nascimento, da nossa conversão, existem situações que precisam ser trabalhadas, situações que precisam ser vencidas, abandonadas, costumes. Por exemplo, muita coisa que você ouviu na sua criação, isso trouxe, tanto para mim quanto para você, para qualquer pessoa, trouxe bloqueios, porque talvez você cresceu ouvindo coisas que tiraram de você a condição de romper, de buscar um crescimento, de acreditar, e ter expectativa de coisas melhores para a sua vida do que propriamente seus pais tiveram, durante a criação deles. Então a renovação da mente, mesmo para nós que nascemos de novo e temos hoje o Espírito Santo habitando em nosso coração e nossa vida, ela é necessária por causa dessas coisas. E também ela passa por a questão daquilo que nós ouvimos no início da nossa carreira cristã, na denominação onde nós fomos ali educados espiritualmente, se eu posso falar assim. E nós recebemos centenas de ensinamentos depois do novo nascimento. Eu falo que a palavra que nos salvou, que nos libertou, o evangelho que nós ouvimos da salvação é um só. Mas depois disso nós precisamos passar por essa mudança de mentalidade, de transformar a nossa vida a partir disso aí. E a palavra de Deus ela vai nos dar essa condição. Mas nós ouvimos muitas doutrinas, muitas coisas que bloquearam a nossa fé, e nos fez se acomodar. Por exemplo, quantas pessoas dentro da igreja que você conhece, ou talvez você mesmo, diante de um quadro, de uma situação de dificuldade que você precisa romper, você precisa ultrapassar aquela barreira, aquele problema, aquela dificuldade, mas você se acomoda. E a pessoa abre a boca e diz: mas então, é do jeito que Deus quer. Quantas pessoas já tentaram nos consolar, talvez te consolar com essa palavra? É assim mesmo, é do jeito que Deus quer, mas o jeito que Deus quer é outro. O jeito que Deus quer é nos dar a plena
condição de viver a boa, a agradável e a sua perfeita vontade nessa terra. Então por isso a palavra de Deus diz aqui em Romanos 2, versículo 2, eu quero que você grave isso na sua mente, no seu coração, e não vos conformeis. Paulo está dizendo pelo Espírito Santo, a mim, a você, a todos os cristãos, não se conforme. Não se conforme. E esse não se conformar não é você abrir a boca e você murmurar, ficar reclamando de uma situação, expondo uma dor, uma tristeza, uma incapacidade, um problema. Não é isso. O que ele está dizendo é não se conforme de maneira que você não fique preso nessa situação, nesse problema, nessa dificuldade, mas que você rompa. Que você rompa esse limite e que você progrida na sua fé, de maneira que a vontade de Deus, ela cada dia, ela venha dar a você graça e você cresça na fé para você atingir os seus objetivos, os alvos, né, que você tem. Então, nós precisamos entender isso. E nós falamos que os sinais, né, de uma mente renovada, ele passa por algumas coisas. E nós falamos aqui que o primeiro sinal de uma mente renovada é aquela pessoa que tem uma perspectiva, né, do futuro, independente do que esteja acontecendo no seu presente. É dor, é doença, é um problema, dificuldade financeira, não, mas a minha perspectiva, né, é o que os meus olhos espirituais estão vendo, é o que a palavra diz. Então eu não vou me conformar com isso. Em segundo lugar, uma pessoa que tem uma mente renovada pela palavra é aquela que o impossível, não é, vai motivar ela, não é, a vencer, a ir para cima, a avançar, não é, e não vai paralisar aquela pessoa. Então eu quero falar agora dos outros sinais de uma mente renovada pela palavra, não é? Em terceiro lugar, é aquela pessoa que vive em paz. Que vive em paz. A palavra de Deus, ela nos diz em Isaías 26:3, né? Esse texto que me veio agora à mente pelo Espírito Santo, trazendo meu coração, que ele diz assim: tu manterás em perfeita paz aquele, não é, aquela que confia em ti. Olha, a pessoa pode estar passando por uma guerra, por um transtorno, seja pessoal, seja seu relacionamento com o seu cônjuge, no casamento, ou na família, ou no trabalho, na sua profissão, não é? O medo, não é? A preocupação pode vir, não é? Mas o Senhor diz, Isaías 26:6, tu manterás em perfeita paz aquele cujo propósito, cujo pensamento, cujo coração está firmado em ti. Essa é a íntegra realmente do versículo, né? Então Deus manterá em paz. E a palavra de Deus ainda vai falar em Filipenses, né, no capítulo 4, que também é um texto maravilhoso, e eu quero comentar esse texto com você, pelo menos trazer à tona para você. Filipenses, no capítulo de número 4, nós vamos ver o apóstolo Paulo nos ensinando aqui algo tremendo, algo poderoso, né, que diz a respeito da preocupação. A palavra diz assim, olha, preste muita atenção nesse texto, né? Não andeis ansiosos, ou seja, preocupados por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, agradecendo a Deus, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Não andeis ansiosos ou preocupados com coisa alguma, mas em tudo pela oração, ou seja, coloque isso diante de Deus em oração, ore, mas não ore reclamando, né? Chorando. Ore e peça a Deus, né, uma intervenção, um milagre, e em seguida já comece a agradecer a Deus. Oração e depois ação de graças. Pai, eu te agradeço porque o Senhor me ouviu. O Senhor é bom. A sua palavra diz que o Senhor ouve o clamor dos teus filhos. Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu farei. O Senhor Jesus disse isso. Então,
Uma pessoa que tem a mente renovada pela palavra, ela vive em paz. E apesar de haver situações, problemas, a preocupação, a ansiedade não vai tomar conta da vida daquela pessoa, gerando medo, gerando doença, gerando incerteza a cada dia, não é? Mas essa pessoa vai estar confiante. Então eu vou dizer algo para você. E Deus vai mover isso na sua vida a partir de agora, se você renovar a sua mente pela palavra. Se tristeza bater na sua porta, mande a alegria atender. Não é? Mande a alegria atender, porque o diabo vai trazer pensamentos para você pensar que são seus. Não vai dar certo, não vai acontecer, não adianta mais você criar expectativa no futuro, porque para que fazer isso? Está tendo guerra, nós estamos no final dos tempos, então não adianta mais. Não dê ouvidos a esse tipo de conversa. O Senhor Jesus, ele nos fala nos evangelhos, em Mateus diz, olha, bem-aventurado aquele que eu achar fazendo assim, ou seja, fazendo o que precisa ser feito na sua vida diariamente. Se você anseia, se você sonha, se você deseja crescer na sua vida profissional, na sua vida material, dar um conforto melhor para a sua família, para os seus filhos, não é? Buscar uma mudança, acredite nisso e faça, porque enquanto o Senhor não arrebatar a igreja, eu e você precisamos continuar acreditando. Não é? Então eu vou dizer algo para você. Preocupação é fé no diabo e não em Deus. Porque quando você se lança e deixa a preocupação tomar conta do seu coração, o diabo vai reinar na situação. E ele vai ter como prender você. Não é? Então, deixe fé atender as setas malignas que vêm na sua mente. Não é? 2 Coríntios capítulo 10 diz que nós podemos anular esses sofismas, essas fortalezas que a mentalidade natural que nós absorvemos na nossa criação natural e até mesmo dentro da igreja, né, isso precisa ser mudado e transformado. Né? Por exemplo, rapidamente para a gente terminar esse ponto, o filho demorou, o pai e a mãe se desespera, meu Deus, cadê meu filho, cadê minha filha? Tá tão perigoso hoje, não é como era na nossa época. E aí começa aquele burburinho, aquela murmuração, e aí o medo toma conta, a pessoa já não dorme. Eu falo porque sou pai, eu sei que você que está me ouvindo, muita gente está me ouvindo, é pai e mãe, e nós podemos entrar por esse caminho. E eu falo por experiência, que eu já passei por isso. Perder noite, ficar nervoso, deitar logo em seguida, levantar e ficar olhando o relógio e mandar mensagem celular e ligar. Mas isso pode ser mudado hoje, graças a Deus. Meu filho não está em casa, minha filha, eu deito e durmo. Pai, está nas tuas mãos. Eu creio naquilo que o Senhor prometeu. Eu creio que o Senhor está cuidando. Toma conta. Em paz eu deito, em paz eu dormirei, porque só tu me fazes habitar em segurança. Minha esposa, o esposo, o marido saiu, demorou, e a esposa já começa a pensar coisas, a imaginar coisas. E eu quero dizer, tanto na questão familiar como do trabalho, qualquer coisa, olha, pense e declare o melhor. Abra sua boca e diz, Pai, eu te agradeço porque o sangue de Jesus nos cobre. Nenhuma ferramenta preparada contra mim, contra a minha casa vai prosperar. E deixa Deus agir, deixa Deus cuidar. Mas e se acontecer algum problema? Deus vai dar uma solução, uma direção, porque Ele tem o melhor para a sua vida, para as nossas vidas. Uma pessoa com a mente renovada pela palavra. Em quarto lugar, é rápido em perdoar. Sabe o que é perdoar? É dar razão a Deus e não a pessoa. Simplesmente quando eu perdoo alguém, presencialmente ou não, e eu abro a boca e digo, Pai, eu estou perdoando aquela pessoa. Mesmo que venha um sentimento muitas vezes negativo, aquilo
por dentro mexa com a gente, mas abrindo a boca e declarando: eu perdoo aquela pessoa. Você está dando razão a Deus e você está permitindo Deus liberar graça na sua vida e na vida daquela pessoa. E o que acontecer a partir daí não é mais problema seu. Graça foi liberada, favor foi liberado e você vai ser curado, curada, liberto, liberta, e você vai poder seguir o seu caminho em paz. Então, alguém errou na sua direção, ou você errou na direção de alguém, o que você vai fazer? Eu perdoo. Então pense como Deus pensa, porque Ele fez isso por mim e por você, mesmo nós não sendo merecedores dele, da sua graça, do seu favor. Jesus foi para aquela cruz. E o pensamento de Deus foi nos dar graça, foi nos libertar das mãos do inimigo e nos dar vida eterna e vida com abundância ainda aqui nessa terra. Quinto lugar, uma pessoa com a mente renovada pela palavra é uma pessoa confiante. É uma pessoa que tem confiança. Ele está sempre crendo no melhor. Há um texto em Isaías que diz: terás confiança, porque haverás esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. No livro de Jó. Eu vou confirmar para você. Esse texto me veio agora aqui à mente. E há algum tempo eu não olho para esse texto. Mas Jó capítulo 11, eu quero confirmar esse texto. A palavra de Deus aqui para você. E ver o que diz a palavra. Jó 11, 18, exatamente. Eu havia dito Isaías, mas não é. Terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. Olha que maravilha. Terás confiança. Então uma pessoa com a mente renovada pela palavra, quando a situação se avolumar contra você, o Espírito Santo vai trazer, como trouxe ao meu coração essa palavra agora. Terás confiança, porque há esperança. Não é? E ainda, já citamos na outra parte, Jeremias 29, 11, que os planos, os pensamentos do Senhor para mim e para você são de paz, não é? E não de mal, para nos garantir, para nos dar o futuro que nós desejamos. Então, uma pessoa que passa a viver a palavra de Deus, ela se torna confiante e grato a Deus sempre por todas as coisas. Em sexto lugar, vamos correr com essa palavra. Uma pessoa com a mente renovada pela palavra, né, acredita nas pessoas. Nós vivemos hoje, e há algum tempo, né, que as pessoas dizem assim: olha, não podemos confiar em ninguém. Isso é uma mente que ainda prevalece a derrota, ainda prevalece o fracasso. É uma mente doentia, não é uma mente ou uma mentalidade transformada pela palavra. Quantas vezes nós mesmos já falamos isso em algum tempo da nossa vida, e você pode estar falando isso até hoje. Não podemos confiar em ninguém. E eu quero dizer algo para você. Jesus acreditou. Sabe em quem? Jesus acreditou em Judas até o último momento. A palavra diz que ele foi até o último momento na ceia, antes de Jesus ir para o Getsemane. Nos momentos finais, Jesus permitiu Judas ali no meio, acreditando que algo poderia ser mudado. Pedro foi agraciado, recebeu graça. Então, mesmo tendo traído Jesus, mas foi alcançado pela graça de Deus, pelo favor de Deus. Ou seja, foram pessoas, como diz Efésios 4, 22, não deis lugar ao diabo. Foram pessoas que deram brecha para o diabo agir na vida deles, e tirá-los de alguma forma do propósito. Judas, infelizmente, se perdeu, mas Pedro,
ele teve uma segunda chance. Então uma pessoa da mente renovada, ela acredita nas pessoas, acredite. Eu sei que tem horas, tem momentos que são difíceis para nós acreditarmos em algumas pessoas. Pelo histórico de situações, de problemas, né? Mas não deixe de acreditar. E não deixe de lançar palavra de cura, palavra de salvação, palavra de libertação na direção dessa pessoa. Né? Mesmo daquelas que você sabe que de alguma forma desejam, planejam, de alguma forma nos trair, nos caluniam, querem criar situações. Olha, eu estou assim por causa do fulano, eu estou assim por causa da fulana. Né? No passado fez isso, fez aquilo. E muitas vezes são situações que o inimigo lança na mente da pessoa, porque a pessoa talvez nunca nem fez aquilo. Né? Eu sei que eu já passei por isso, eu sei que você me ouve também, de alguma forma já passou, tem passado. Né? Mas precisamos, mesmo assim, acreditar nas pessoas. Faça isso e você vai receber graça de Deus, vai receber favor de Deus. Né? E nenhum mal te sucederá, como diz o salmista, nenhuma praga chegará até a tua tenda, a tua vida. Então renove a sua maneira de pensar, mude, né? De negativo para positivo, preste atenção no que você fala dia após dia, como você fala. Não fale por costume, não é sobre os negócios. Não, como é que tá? Então, às vezes a pessoa está prosperando e alguém chega e fala, como é que você tá? Tá indo bem? Ah, não tá fácil, tá difícil. Não, olha, tô indo bem, graças a Deus. Deus está movendo, Deus está abrindo portas, Deus está confirmando. Não tenha medo de falar isso, porque Deus realmente está cuidando e fazendo acontecer as coisas para aqueles que têm a mente renovada, transformada pela palavra. Então, faça o que você pode fazer. Naturalmente faça o que você pode fazer. Porque Deus vai entrar com a parte dele. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós lemos na outra palavra anterior, Josué capítulo 1, versículos 6 ao 9, quando Deus instrui a Josué. Nos versículos anteriores do capítulo 1 de Josué, Deus disse para Josué, olha, Moisés já morreu, Moisés meu servo é morto, agora é com você. Faça o que você pode fazer, porque eu vou estar com você. Como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Então Josué teve que aprender a pensar diferente. E na mente dele, ele absorveu, olha, Moisés morreu. Uma geração morreu. Agora é algo novo. Então é como se Deus disse para ele assim, olha, ô Josué, faça o que você sabe. E eu faço o que eu sei. Você se lembra, segundo Crônicas, capítulo 20, na grande batalha que Jeosafá, rei de Judá, enfrentou contra os amonitas, 3 reinos que vieram contra ele, né, poderosos. Né? E qual foi a instrução de Deus para Josafá? Não faça nada. Chame os levitas. Cante, cante. E os levitas fizeram isso e foram adorar o Senhor. Em outras palavras, me adore na hora da batalha. Seja corajoso, seja ousado, seja ousada. Me adore na hora da batalha, porque eu faço o resto. Oh, aleluia! Glória a Deus, vai ser assim com você a partir de hoje, em nome de Jesus. Eu quero encerrar essa palavra aqui, trazendo um texto de Miqueias, capítulo 2, versículo de número 13, onde a palavra de Deus, ela nos diz assim, Miqueias 2,13, olha que coisa poderosa, o Senhor nos fala aqui, subirá diante deles, falando a respeito, não é? Do Senhor, subirá diante deles aquele que abre o caminho. Eles, quem? Os filhos de Deus, romperão e entrarão pela porta e sairão por ela. O seu rei irá diante deles e o Senhor à sua frente. Oh, aleluia! Aleluia! Que palavra maravilhosa! O Senhor subirá diante deles. Aquele que abre o caminho, aquele que abre o caminho. Isso é uma profecia para os dias de Israel, do povo de Deus, mas isso reflete para nós hoje, porque o Senhor diz, aquele que entrar por mim, eu sou a porta, João 10,9, aquele que entrar por mim, entrará e sairá, e achará
comida, achará pastagens. Veja que coisa maravilhosa, não é? Então, ou seja, nós vamos romper, porque aquele que abre caminho está à nossa frente. E nós podemos entrar e sair pela porta, não é? E Jesus é a porta. Falando de todas as portas. O diabo está nesse mundo ilegalmente. Por quê? Porque ele não nasceu nessa terra. Jesus, para reinar, para vencer e para herdar o trono, ele teve que nascer como pessoa nessa terra fisicamente. E eu e você, da mesma forma. O diabo não nasceu aqui. Ele usurpou, ele tomou, não é por meio de Adão, no engano, na mentira. Ele tomou a coroa do homem que reinaria sobre a terra por todo o tempo. Mas Jesus veio e dentro da legalidade, não é? Ele entrou pela porta certa, ele se tornou a porta para que eu e você hoje tenhamos legalidade e possamos romper nessa terra, e o diabo não pode impedir isso e não vai impedir você e nem a mim, em nome de Jesus. Então eu quero encerrar essa palavra, não é? Alguém vai perguntar, como é que essa pessoa está rompendo? Foram 2 anos de pandemia, tudo parado, muitas pessoas caminharam para trás, fecharam, infelizmente, que Deus tenha misericórdia e restaure muita gente. Mas como é que essa pessoa rompeu? Tá rompendo? Como é que essa pessoa ela pode prosperar? E muitas perguntas alguém vai fazer a respeito da sua vida até hoje. Então eu digo para você, medite na palavra, medite, fale a palavra. Deixe tudo em algum momento da sua vida e vá até o Pai. E lembre o Pai. Entre em juízo com o Pai a respeito da palavra. Pai, o Senhor prometeu isso. E se aquiete. Tem situações que muitas vezes nós estamos no conforto e não fazemos muito isso, mas você precisa fazer isso todo o tempo. Se você já alcançou um nível de vitória nas batalhas, nas guerras espirituais, continue declarando. Tire o seu momento com Deus para meditar na palavra, para declarar, abrir a sua boca e falar a palavra. Um tempo exclusivo entre você e Deus. E aí as pessoas vão dizer, como é que ele não cai? Como é que ela não cai? Como é que ele mesmo, passando por aquela dificuldade, continua rompendo? E você vai ter o argumento, renovei a minha mente pela palavra. Falando diferente, falando a palavra. Então, querido, isso é ser agressivo na batalha espiritual. Isso é entrar na porta e sair e ainda achar comida, vigor, sustento que vem da parte de Deus. Que Deus abençoe sua vida. Eu oro e peço que você guarde a palavra no seu espírito para não pecar. Porque quando você guarda a palavra no seu espírito, você vai passar por essas situações, mas você, com a mente renovada pela palavra, você não vai ter medo de nada. Porque o Senhor vai te sustentar em qualquer circunstância. Ele diz, eu jamais te abandonarei, jamais te deixarei. Olhe para o alto, vislumbre o grande futuro maravilhoso que Deus tem para você. Em nome de Jesus. Ore agora onde você estiver. Agradeça a Deus. E eu quero te pedir algo. Por favor, se essa palavra trouxe instrução para você, abriu a sua mente, os seus olhos espirituais de alguma forma, compartilhe essa palavra. Vamos alcançar o máximo de pessoas com a palavra de Deus. E eu vou ficar feliz com isso e você também. E vamos fazer parte do plano de Deus dessa forma. Em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida grandemente e até uma próxima palavra em nome do Senhor dos Exércitos.